educação espiritual? A educação espiritual tem o mesmo processo e o mesmo projeto da pedagogia normal. E dentro da pedagogia e da educação comum, secular, como todos conhecem, o objetivo da educação é formar um ser humano com uma determinada linguagem, com um determinado comportamento, para que ele se dê bem dentro daquela determinada sociedade. Preste muita atenção nesse conceito, porque esse conceito nós vamos transferir para a espiritualidade sadia. A primeira coisa que a educação espiritual deve trabalhar é para que a pessoa não seja preparada, seja pela linguagem, seja pelo comportamento, pelo seu ser, pela pessoa que ele é, pelas emoções, por tudo isso, que também, vamos dizer de passagem, que a educação comum, secular, falha na educação emocional. Mas já na educação espiritual, com certeza, sem nenhuma sombra de dúvida, a educação emocional faz parte da educação espiritual. A educação espiritual, então, deseja preparar um cidadão, não para uma determinada sociedade, não para uma determinada linguagem, mas para o planeta Terra e para uma humanidade planetária. A educação humana e social, a educação secular, quer disciplinar o corpo para que ele faça e caminhe e se comporte de uma maneira que a sociedade aprove. Já a educação espiritual quer harmonizar-se com ele, quer que a sua personalidade se harmonize com o corpo. Não é apenas você dominando o corpo, mas um equilíbrio. Você vai descobrindo os limites do corpo, vai esticando esses limites, vai ampliando suas condições, ao mesmo tempo em que você respeita e aceita esses limites. Então, enquanto a educação humana e social prejudica em alguns aspectos a saúde do corpo, a educação espiritual eleva a mais plena harmonia de saúde e vigor para o corpo e para a mente. A educação social desconhece os limites e os potenciais do corpo, enquanto que a educação espiritual procura conhecer, desenvolver estratégias de suporte para os limites e de técnicas para desenvolver os potenciais físicos. A educação espiritual busca a harmonia, a aceitação e o desenvolvimento do ser humano como um todo. Isso quer dizer que as diferenças culturais, que as diferenças de raças, de gêneros, nada disso é importante. Porque um ser humano educado espiritualmente, ele é amplo, aberto e sai da dimensão cultural na qual a educação tanto trabalha. A educação secular deveria trabalhar para que todo ser humano pudesse viver em uma determinada cultura, mas sabendo que existem diversas outras culturas humanas. É preciso entender, e isso começa dentro de casa. Cada filho é de um jeito. Os pais não podem educá-los da mesma maneira, porque senão vai dar errado. Porque cada filho pensa, sente e reage de formas diferentes e precisam ser tratados de formas diferentes. Eu lembro que fui criado com mais 10 irmãos e meu pai e minha mãe tinham o orgulho de dizer, é claro, por falta de conhecimento, que eles tinham orgulho de ter educado todos os filhos da mesma maneira. E acabou dando mais ou menos certo, porque todos nós
mas houveram tantos traumas, houveram tantos pormenores na educação de cada um. Às vezes, quando nos reunimos em família, muitos reclamam de um tratamento que não mereciam porque eram tratados iguais. Não há como alguém ver as outras pessoas como iguais. Eu sei que a educação, tanto familiar quanto secular, procura fazer com que a gente possa ver o outro como um igual, mas não tem como fazer isso. E é por isso que hoje, no início do século XXI, as pessoas têm tanta dificuldade de aceitar o diferente, de aceitar aquele que vê outro diferente. E outro fator é que todo mundo quer obrigar o outro a pensar, a sentir, a agir de acordo com as suas próprias regras pessoais ou com as regras do seu próprio grupo. Quando é que vamos crescer? Quando é que vamos ser educados para convivermos todos em plena paz e em plena harmonia? Somente quando o ser humano, como você que está aqui nesse canal, começar a buscar a sua educação espiritual. E você vai percebendo ao longo dos ensinos que aqui eu passo, que a cada lição, que a cada meditação, que a cada vídeo que eu posto aqui, você se reeduca. E o interessante na educação espiritual é que ela vai na estrutura da sua vida. Principalmente depois que fizemos os 10 capítulos sobre o conhecimento divino, você já percebeu que toda a sua estrutura, educada de acordo com uma determinada cultura, no caso a maioria de vocês são brasileiros, mas seja de qualquer cultura que você seja, essas culturas também serão desfeitas, porque há um ser humano transcendental, há um ser humano amplo, há um ser humano profundo, que não se apega a essas coisas e a esses detalhes efêmeros, passageiros e sem sentido. Como seres humanos, a educação espiritual nos faz divinos. Por isso vou continuar aqui e eu espero que você continue, sempre que possível, visitando e ouvindo nossos áudios e os nossos vídeos, para que uma nova cultura se estabeleça no planeta Terra. Vamos divulgar, vamos trabalhar e vamos falar para as pessoas o quanto elas precisam ampliar o espaço das suas habitações humanas e compreender tudo e todos como parte da grande divindade, porque aquele que habita em mim, habita em você, habita em tudo, porque nele nos movemos e para ele vamos, é o que diz o livro dos judeus. E todos os outros livros sagrados acabam revelando, gente, que nós precisamos ser todos um só humano, amorosos, compreensíveis, humildes para aceitar tudo e todos, porque nós aceitamos a nós mesmos. Quem se aceita, quem aceita o seu processo de crescimento, abre mão para que o outro também siga o seu próprio processo e o seu próprio caminho de iluminação. Tenham todos um excelente dia.